Vamos pensar um pouco aqui e aprender um pouco e também rememorar. Lembrando que três coisas são importantes, né? Lembrar, repetir e elaborar. Sempre na sala de aula, eu sempre disse aos meus alunos da importância desse método, que é o método retirado lá da teoria psicanalítica, né? Nós temos que lembrar, repetir, elaborar e posteriormente escrever. Então vamos lembrar de quê? Primeiro, existe um documento formal, racional, burocrático, um documento solene chamado Constituição. Todos os brasileiros devem conhecer a Constituição brasileira. Então, a Constituição é um documento solene, formal, é um documento que nós começamos a aprender a partir do ensino infantil. Não é só no final do primeiro grau, ou no segundo grau, ou no curso jurídico no terceiro grau. Então, todos nós devemos ter uma Constituição e receber na escola, não é, um ensino que traga para discussão a Constituição. Então, a Constituição, ela é o primeiro grande documento. A Constituição, ela é o retrato do Estado, o nosso Estado brasileiro, que é o Estado democrático de direito, né? Então, nossa Constituição é a Constituição da República Federativa do Brasil. O texto da Constituição, a própria Constituição, traz escrito, não é? Para todos os brasileiros lerem. O texto constitucional foi promulgado em 5 de outubro de 1988. Então, nossa Constituição, ela tem, não é? Ela é um texto, ela nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, nossa Constituição, o seu texto nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte composta por representantes do povo brasileiro. Os representantes do povo brasileiro que foram votados pelo povo brasileiro para uma Assembleia Nacional Constituinte. Se alguém pergunta como eu posso caracterizar a nossa Constituição, não é? Nós podemos dizer que há algo que caracteriza a Constituição. A primeira coisa que dá característica é que a nossa Constituição, ela é democrática, não é? Ela veio da participação popular. A nossa Constituição, ela é um documento solene, ela é uma Constituição democrática. Por quê? Por conta da participação popular. Então, ela foi engendrada, produzida em uma Assembleia Nacional Constituinte.
outra característica da nossa Constituição. A Constituição brasileira, não é? A outra característica muito importante é que ela é, quanto à ideologia, a Constituição, quanto à ideologia, a Constituição de 88, com relação à ideologia, ela é eclética. Então, nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição eclética. O que é dizer que uma Constituição é eclética? É dizer que eu tenho duas filosofias. A filosofia democrática, os princípios democráticos, e a filosofia liberal. Tá certo? Então, nós temos duas correntes teóricas, que são duas correntes políticas, que são dois pensamentos políticos, dois pensamentos filosóficos. A liberal, então eu posso dizer que ela bebe água nas teorias de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu um livro sobre como se elaborava o Estado democrático, não é? O Rousseau, quando escreveu o Contrato Social, ele está falando nessa democracia. Então, nossa Constituição, ela é eclética. De um lado, democrática, do outro, liberal. Mas isso está unido, está junto, não é? É uma mistura. Liberal. Nós temos os elementos do liberalismo nessa Constituição. A exemplo, quando a gente fala em separação dos poderes, tripartição dos poderes, nós estamos lembrando dos ensinamentos, não é? De um teórico francês que tanto falou na separação dos poderes, que é Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Barão de Montesquieu. Então ele trouxe essa possibilidade. A nossa Constituição adotou o quê? Adotou exatamente que nós temos três poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Nós temos também outros elementos do pensamento liberal, a exemplo do liberalismo de Smith e Ricardo. A nossa Constituição, ela tem princípios do liberalismo, não é? Do sistema capitalista, do sistema liberal. A livre iniciativa, a questão do trabalho, o livre mercado. Outra característica da Constituição é que ela é, além de ser democrática, além de ser, do ponto de vista da ideologia eclética, ela é analítica, uma Constituição analítica. Uma Constituição analítica é porque ela traz muitos detalhes, não é? Então nós podemos dizer que ela é subdividida, ela tem os títulos, os capítulos. Nos títulos eu vou encontrar os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais,
a organização do Estado brasileiro. Não é? Eu tenho um título que versa sobre como é que está organizado o Estado brasileiro.